Graças a Deus, irmãos. Amém? Como vocês já sabem, a gente tem essa nova série, nós temos falado um pouquinho a respeito de fome e sede, de algumas coisas que são elementares na nossa vida. O pastorzão veio aqui e falou um pouquinho a respeito de fome e sede em meio às tempestades, às dificuldades. O pastor Marcelo falou um pouquinho a respeito de fome e sede pelas satisfações temporárias, escolhas que talvez nós fazemos para resolver problemas temporários e que lá na frente nós colhemos frutos indesejáveis. E hoje eu gostaria de falar algo com vocês de algo que é extremamente essencial para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso relacionamento com Cristo, que é fome e sede por aquilo que é eterno. Nós precisamos ter essa certeza dentro de nós, nós precisamos ter esse desejo dentro de nós, nós precisamos ter esse querer dentro de nós, esse entendimento dentro de nós daquilo que é eterno. E é isso, eu gostaria que o Senhor pudesse ministrar aos nossos corações essa noite. Amém? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, no verso 17. É um texto bem conhecido de todos. Acho que a vantagem da gente conversar a respeito de um texto que é conhecido é que não precisa explicar todo o contexto, toda a história, todo mundo já conhece. Amém? Acharam? 10:17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Só até aqui. Essa história, ela é relatada tanto no evangelho escrito por Mateus, como no evangelho escrito por Lucas. Em Mateus, a Bíblia diz que ele era um jovem que se colocou diante do Senhor e disse: Mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Em Lucas diz que ele era um homem importante, um príncipe, um principal, e diz que se prostrou diante dele e disse: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Mesmo havendo alguma diferença de apresentação dos fatos entre o evangelho e o outro, a dúvida do homem era a mesma: Senhor, o que eu preciso fazer para me herdar a vida eterna? O que é necessário que eu faça para me herdar a vida eterna? E eu não sei vocês, mas sabe quando você vai assistir um filme que você não conhece, e no começo do filme começa a aparecer os personagens, aí você começa a ver: bom, esse aqui provavelmente vai ser o vilão, esse aqui eu acho que vai ser o mocinho, aquele ali eu acho que vai ser o cara que vai ser enganado, aquele cara é o pilantra. E mesmo que inconscientemente a gente começa a ter algumas conclusões. Por ser um texto muito conhecido, toda vez que eu lia ele, era um texto que você passava, você talvez nem dava muita atenção por já ser conhecido. Mas quando eu peguei para ler um pouquinho esse texto aqui e ouvi, porque falei: poxa, olha que vacilo que esse cara deu. Ele se colocou diante do Senhor, ele teve toda a oportunidade diante do Filho do Deus vivo, e olha a atitude que ele teve. Qual que é a primeira impressão que a gente tem? Eu sinceramente pensei assim, falei: bom, o cara era um religioso, fariseu. Aqui quando a Bíblia diz que ele era um dos principais em Lucas, diz que era um homem importante. Alguns estudiosos dizem que talvez ele era um aprendiz de fariseu.
Talvez por ser novo ainda não tinha uma cadeira no concílio. Mas a Bíblia diz que ele era um homem conhecedor da lei. Pensei, bom, era um fariseu. Quis mostrar diante do Senhor a sua autojustiça. Bom, eu tenho procurado seguir os mandamentos, fazer o que é reto, desde jovem, desde adolescente. É um religioso, um fariseu, que se aparecer diante dos homens. Porque o mesmo convite que Jesus fez para ele, Jesus também fez para Pedro e Tiago. Quando eles lavavam as redes, que teve aquela pesca maravilhosa, Jesus disse, agora larga tudo e me segue. O que Jesus disse para ele? Bom, já que você tem cumprido os mandamentos, agora faz o seguinte, abandona tudo que você tem, vende todos os seus bens, reparte o dinheiro com os pobres, você terá um tesouro no céu, e vem e me segue. Mas a resposta dele foi diferente, a gente já conhece o contexto. Ele se entristeceu, ele ficou cabisbaixo, porque ele era muito rico, ele tinha muitas riquezas. Mas depois eu comecei a olhar com um pouquinho mais de atenção para esse texto. E por mais que esse homem ele não tenha respondido Jesus, talvez da maneira certa, ele era um jovem justo. Ele era um homem justo. A Bíblia diz que ele veio e se colocou, se jogou diante dos pés de Jesus. Ele, como sendo um príncipe, um homem importante, um homem de relevância na cidade, se fosse um homem orgulhoso, ele não se lançaria diante do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele se lançou diante de Jesus, que ele se dobrou diante de Jesus. E Jesus disse, faz o seguinte então, já que você quer mesmo a eternidade, procura a viver os mandamentos, você conhece os mandamentos, cumpra eles. Ele disse, Senhor, desde a minha adolescência eu tenho tentado cumprir, desde a minha adolescência eu tenho tentado viver os mandamentos. Então ele era um homem que se apresentou diante do Senhor, reconheceu quem o Senhor era, talvez não que ele era o Filho de Deus, mas ele se prostrou diante do Senhor e disse, mestre. Depois o Senhor disse, obedeça aos mandamentos. Ele disse, Senhor, eu tenho tentado obedecer, eu tenho tentado viver um homem que buscava ser justo. E no final a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Que outro encontro com algum fariseu na Bíblia você vê o relato que Jesus o amou? Talvez aquela atitude daquele homem de se lançar diante de Jesus, se prostrar diante dele, falar, Senhor, eu quero a eternidade, eu tenho buscado ser reto diante da lei, eu tenho buscado cumprir os mandamentos. Talvez essa atitude poderia até enganar os discípulos que andavam com Jesus. Olha, é um homem justo, um homem piedoso, um homem que tem temor ao Senhor. Talvez poderia enganar os homens, poderia enganar os discípulos, mas não poderia enganar Jesus. Porque o Senhor é aquele que esquadrilha o coração do homem, Ele conhece o interior do homem. Por mais que o exterior seja bonito, seja bem preparado, seja bem apresentado, Ele conhece o coração do homem. E quando a Bíblia diz que Jesus o amou, eu acredito que o Senhor viu sinceridade no coração daquele jovem. Por mais que ele estivesse buscando a eternidade da maneira errada, da forma errada, pelo método errado, a intenção do coração dele era real. Falou, Senhor, realmente eu quero a eternidade. Eu tenho me esforçado por aquilo que eu conheço, pela lei, mas eu quero a eternidade. E o propósito da lei nunca foi de indicar um meio de salvação, mas sim de limitar o homem na sua humanidade depravada. O intuito da lei nunca foi de mostrar para o homem, cumpra a lei e você será salvo, cumpra a lei e você entrará na eternidade. O propósito da lei é para limitar o homem na sua depravação, é para limitar o homem nos seus pecados, na sua maldade. Paulo ele diz em Romanos 7:8, diz assim, pois sem a lei o pecado está morto. O que isso quer dizer? Sem a lei o pecado não é aparente. O homem não conheceu o pecado até que viesse a lei. É necessário um nível de um carpinteiro para mostrar que a tábua é torta. É necessário um plumo de um construtor para mostrar que uma parede é torta.
Talvez para um bom carpinteiro e para um bom construtor, a olho nu ele já conhece que está errado. Mas para mostrar aos outros é necessário um prumo, um nível. E esse prumo e esse nível era a lei. Jesus conhecia o coração dos homens e sabia quão distante os homens estavam do Senhor. Mas foi necessário que viesse a lei e mostrasse o quão longe eles estavam do Senhor. Esse era o intuito da lei. E esse jovem parece que ele entendia isso, porque ele tentava buscar fazer o que a lei mandava, mas aquilo não supria o seu coração. Ele sabia que faltava algo para que ele entrasse na eternidade, para que ele tivesse a eternidade. E parece que o Senhor enxergou o potencial daquele jovem. E o mesmo convite que ele tinha feito para Pedro e para Tiago, ele falou: vem, larga tudo, me segue, vamos andar comigo, abandona suas riquezas, abandona a sua vida, vamos andar comigo. Nós sabemos qual foi a atitude, qual foi a escolha de Pedro, de Tiago e dos outros apóstolos. Eles falaram: não, então vamos, Senhor, eu quero caminhar contigo. Se a gente continuar lendo esse texto aqui, Pedro pergunta para Jesus: Jesus, e nós que abandonamos tudo pelo Senhor? Mas esse jovem, infelizmente, ele não conseguiu abandonar. E não é somente porque ele era rico, mas é porque ele estava ancorado em algo que não era o Senhor Jesus. Sabe, daí fica fácil a gente pegar e falar assim: poxa, olha lá bem que eu falei. Só de bater o olho eu já vi que o cara era um fariseu. Só de bater o olho eu já vi que ele era um religioso. Aí parece que se encaixa aquela palavra quando Jesus diz assim: como que você está querendo tirar o cisco do olho do seu irmão se tem uma trave no seu? É fácil a gente tirar é fácil a gente escolher e falar: poxa, olha como o cara era um fariseu, olha como o cara era um religioso, que se apresentar diante do Senhor, querendo a eternidade, mostrou que era justo diante da lei, mas na verdade o coração dele estava nas riquezas. Mas, e quantos de nós nos prostramos diante do Senhor, desejamos a eternidade, mas o nosso coração está ancorado em coisas, e não no Senhor? Quantos de nós nos reunimos, nos prostramos diante do Senhor, mas na hora do vamos ver, nós enxergamos que o nosso coração não está plenamente ancorado no Senhor? Sabe, eu até pensei em trazer alguns textos bíblicos para dar embasamento na palavra mesmo, a respeito da gente não se apaixonar pelas riquezas, não se apaixonar pelas coisas materiais dessa vida. Mas talvez a gente corria o risco de alguém pensar assim: falei, poxa, eu não tenho riqueza nenhuma mesmo, minha conta no banco está vermelha, essa palavra não é para mim, essa palavra vai ser para aquele cara lá, aquele cara precisava ouvir essa palavra. A gente correria o risco de pensar assim, talvez. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quantas vezes que o Senhor, Ele não tem nem pedido para nós largarmos tudo, Ele não tem pedido isso. Talvez Ele só tenha falado assim: ó, cumpra os meus mandamentos, obedeça aos meus mandamentos e me segue. Jesus, Ele disse assim: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Quantas vezes o Senhor só tem falado assim: obedece e me segue, obedece e anda comigo. E nós temos agido igual, ou talvez pior do que aquele jovem, porque para aquele jovem o Senhor disse assim: vende tudo, dá tudo que você tem aos pobres e me segue. E às vezes para nós é só: obedece, se aproxima, chega mais perto, abre o seu coração e me segue. Sabe, porque é fácil a gente dizer assim: ele era avarento, ele amava as riquezas, ele era religioso. Mas quantos de nós, muitas das vezes nós ferimos princípios do Senhor, que afetam o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa vida com o Senhor, a nossa devoção com o Senhor, por coisas pequenas, materiais. Quantas das vezes nós ferimos princípios do Senhor com medo de perder muitas das vezes um cargo no emprego, porque se eu falar talvez
aquilo que eu acredito na minha fé, no meu relacionamento com Cristo, eu vou ofender essa pessoa e talvez eu vou perder alguns privilégios. Quantos de nós talvez tem ferido princípios para não perder negócios? Quantos de nós temos ferido princípios do Senhor muitas das vezes, para a gente não criar um confronto talvez com os nossos filhos, com a nossa esposa dentro de casa? Por favor, deixa eu ver como que eu vou falar isso, entenda, entenda isso, porque senão talvez a gente vai chegar em casa e falar, não, agora ela vai se converter, a minha esposa não quer ir na igreja, agora ela vai se converter, vou enfiar a Bíblia goela abaixo, e não é isso que eu estou falando. Mas às vezes, aqueles que estão ao nosso redor, dentro da nossa casa, têm ferido princípios, e ao invés de muitas das vezes a gente repreendê-los, talvez com amor, sentar, conversar, falar, ó, precisa ajustar isso aqui, a gente não faz, porque a gente não quer criar atrito, a gente não quer ficar talvez aquele clima estranho, a gente prefere desagradar o Senhor do que desagradar a minha esposa, talvez a gente prefere desagradar o Senhor do que desagradar os nossos filhos. Entende que são coisas mínimas, simples, mas que muitas das vezes passa despercebido. Sabe, porque onde que está na Bíblia que a gente precisa escovar o dente? Fala para mim. Eu nunca vi, pelo menos, um texto específico para isso, não. Agora, por que quando eu falo isso? Porque a gente tem ali uma pequenininha de 2 anos, e desde pequenininha a gente fala, não, vai escovar o dente sim. A Tati escova o dente dela de manhã, escova o dente dela à noite, muitas das vezes sem ela querer, quase que a janta está voltando com a escova lá dentro da boquinha, ela não gosta, mas a Tati, não, vamos escovar o dentinho para o bichinho não comer. Nessas coisas terrenas, nós falamos, não, nós vamos colocar isso, ela precisa aprender. Agora, por que nós não sentamos desde criança com eles e falamos, sai um pouquinho da frente do videogame e vamos ter um tempo de oração? Você precisa todos os dias ter um tempo de leitura da Bíblia, depois você pode jogar, depois você pode brincar, mas você precisa, mesmo que não entenda nada, mesmo que não entenda nada, coisas que são terrenas, nós colocamos como essenciais, falamos, não, ela precisa aprender, é higiene. Agora o relacionamento com o Senhor, a gente fala, não é por força nem por violência, depois o Senhor vai pegar ela lá na frente. Calelê, a gente vê assim, que desde pequenininho parece que a carne já... desde novinha, a gente ficava na cama ali no final da noite, já indo dormir, se preparando para dormir, a gente falava, vamos orar? E ela ficava brava e falava que não, e não queria, e daí eu falava, não, então eu e a mamãe, a gente vai orar assim. A Tati sentava do meu lado, eu pegava na mão dela, ela começava a chorar, não queria que eu pegava na mão da Tati, ficava fazendo birra, ficava se batendo, eu tinha que colocar o chinelo aqui do lado já jurar ela. E daí ela ia acalmando, e ficava de boinha. Agora, quando a gente vai dormir, a gente deita na cama e fala, ó, vamos orar? Mamãe, vamos orar? A Tati já senta. Sanzinho, vamos orar? O cachorro já vem no meio assim também, a gente pega na mãozinha dele. Fala, Lelê, vamos orar? Ela já vem se batendo com as perninhas numa alegria. Fica quietinha ali, dá a mão. Você vê que talvez às vezes no começo é difícil a gente impor, mas são princípios. Talvez no começo ela não vai gostar, mas hoje, mesmo que ela não entenda nada, ela gosta de estar ali, ela dá risada, a gente ora, ela fala amém, ela fala Jesus. Mas por quê? Porque nós estamos colocando aquilo ali, nós estamos plantando aquilo ali, nós estamos ensinando. E princípios do Senhor nós temos violado para muitas das vezes a gente não criar um clima estranho, para a gente não perder alguns privilégios. Entende? Eu não estou falando que a gente deve chegar e julgar alguém, nós não somos juízes. Eu não estou falando que nós precisamos chegar e colocar um peso sobre alguém, nós não somos chamados para isso. Existem pessoas que estão conhecendo o Senhor agora. Existem pessoas que não sabem manusear a Bíblia direito aqui no meio da gente. Existem pessoas que, se você falar, abre a Bíblia em Judas, ela começa lá.
Êxodo, Levítico, Samuel, e vai folhando a Bíblia inteira. Existe, isso é normal. Quando a gente começou a conhecer o Senhor era assim. Não sabia o que era capítulo, não sabia o que era versículo. Mas alguns de nós já caminhamos um pouquinho mais. Alguns de nós já conhecemos um pouquinho mais o Senhor. Alguns de nós já somos mais maduros. E nós precisamos nos comportar como filhos maduros. Nós precisamos nos posicionar como filhos maduros. Sabe, às vezes isso parece um pouco radical. Mas o Evangelho é mais do que apontar o caminho correto. O Evangelho é a gente viver o caminho correto. É falar, o caminho é esse, é assim que a gente caminha, mas é todos os dias eu olhar para mim e falar, Senhor, eu estou no caminho correto? Senhor, me ajuda nas minhas dificuldades. Eu sei que esse aqui é o caminho, mas eu não estou conseguindo caminhar. Eu estou tropeçando todos os dias no mesmo buraco. Eu estou falhando todos os dias no mesmo erro. Eu estou vacilando todos os dias no mesmo obstáculo. Me ajuda, Senhor, eu sei que esse é o caminho, eu quero percorrer esse caminho até o fim. Mas eu sei também que sozinho eu não consigo, é pelo seu Espírito que habita em mim que eu vou conseguir chegar ao fim. O Evangelho não é só apontar para Cristo, mas é buscar ser igual a Cristo. Como diz o pastor Celso, a gente está entranhado com Cristo. Se nós falhamos nas coisas básicas do cotidiano, como que a gente pode dizer que Jesus é o Senhor? O senhorio de Jesus é mais do que Ele nos livrar da condenação e da segunda morte. É mais do que Ele nos livrar do inferno e da segunda morte. É nós entregarmos as nossas vontades para Cristo, para que a vontade dEle se cumpra em nós. Parece, às vezes a gente falando assim, parece que é algo radical. Mas não é. Se a gente estudar a história da igreja do primeiro século, homens e mulheres eram mortos, não porque roubavam, não porque matavam, não porque se prostituíam, não porque se rebelaram contra o império, mas único e exclusivamente porque eles glorificavam a Jesus, eles seguiam a Jesus, eles morreram por amor a Cristo. Quando Roma foi incendiada e o imperador Nério colocou a culpa nos cristãos, os soldados batiam nas portas dos cristãos e falavam, ou vocês negam esse Jesus aí e adoram ao imperador, ou vocês morrerão. Ou vocês dizem que o imperador é o Senhor, que César é o Senhor, ou vocês morrerão. E eles diziam, não, Jesus é o Senhor. A história diz que Roma, muitas das vezes, as noites de Roma eram iluminadas por cristãos que eram amarrados em tochas, em pedaços, em estacas de pau, colocado piche e incendiados vivos, porque eles não negaram a Cristo. Parece que é duro a gente falar de coisas simples, mas teve pessoas que morreram por amor a Cristo. Não se apegaram às coisas, não se apegaram aos prazeres, não se apegaram aos privilégios, mas foram até as últimas consequências com o Senhor. Não basta somente a gente gostar da ideia da eternidade. É necessário a gente nos esforçarmos com toda a nossa força e com todo o nosso coração. Não para a gente conquistar, porque a gente não vai conseguir pela força dos nossos braços. Mas é nos esforçarmos para nós nos rendermos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Sermos por Ele transformados todos os dias da nossa vida. Recebermos graça do Senhor todos os dias da nossa vida. É isso que cabe a nós. Nós não podemos alcançar a eternidade nem a salvação. Nós não podemos. Mas Jesus, Ele remiu os nossos pecados naquela cruz. Não nos deixou órfãos, deixou em nós como selo o Espírito Santo. Como prova para nós que um dia Ele virá nos buscar.
Mas até lá nós precisamos nos render ao Senhor todos os dias, nos render ao Espírito todos os dias da nossa vida. Esse é o nosso papel. É isso que o Senhor espera de nós. Sabe, é necessário nós entendermos que nós viemos nus, que nós voltaremos nus. Nada trouxemos, nada nós levaremos. Que a nossa vida é como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, como diz Tiago. Que a nossa vida é passageira. Se existe algo que a gente precisa se apegar, se existe algo que a gente precisa se esforçar em conhecer, é aquilo que o Senhor tem proposto a nós, é a vida eterna. É Ele, é o Espírito Santo. É uma vida totalmente rendida a Ele. Sabe, pelo que nós temos orado? Por coisas terrenas ou por coisas eternas? Desde quando a Lelê era novinha, eu e a Tati, nós nunca oramos ao Senhor para que o Senhor fizesse dela uma grande médica, uma grande advogada, uma grande juíza, uma grande professora. A nossa oração que nós fazemos todos os dias é, Senhor, que o Senhor se revele a ela, que ela te conheça mais do que nós te conhecemos, que ela ame o Senhor mais do que nós te amamos, que ela tenha experiências com o Senhor que nós não tivemos, que ela se entregue ao Senhor de uma maneira que nós não nos entregamos, que ela tenha a revelação do Senhor de uma maneira que nós não tivemos. Pelo que nós temos orado ao Senhor, pelo que nós temos nos colocado diante do Senhor, são por coisas materiais, terrenas, ou são por coisas eternas? Porque tudo que nós temos e somos é passageiro, mas o que o Senhor tem colocado dentro de nós é eterno. O que Ele tem para nos oferecer é eterno. Isso quer dizer que é errado a gente ter coisas? Abraão era um homem muito rico, Jó era um homem muito rico, Davi era um homem muito rico, mas o coração deles não estava nas coisas, estava no Senhor. Eles não estavam ancorados nas suas riquezas, nos seus privilégios, no seu poder, na sua fama. Eles estavam ancorados no Senhor. É isso que nós precisamos entender. É isso que eu oro, para que o Senhor se revele dentro de nós, revele na nossa mente, revele no nosso coração, para que a gente entenda e viva por isso. Sabe, nós precisamos ter fome e sede por aquilo que a traça e o ferrugem não consome, que o ladrão não rouba e nem mina. Nós precisamos ter fome e sede por aquilo que é eterno. Tem uma ilustração que, na minha opinião, é a melhor ilustração, que nos traz o entendimento daquilo que é eterno. Não sei se algum de vocês aqui assistiu aquele filme do apóstolo Paulo. Tem uma parte que ele está conversando com o general, e isso não é bíblico, tá? Não é uma frase de Paulo, mas ela é muito clara. Ele diz assim ao general: imagine-se navegando no oceano, velejando no oceano. Aí você abaixa, enche a sua mão com um pouquinho de água e traz a água até perto de você. E você vê a água escorrendo no meio dos seus dedos, até que não sobe mais nada na sua mão. Essa água escorrendo no meio dos seus dedos é a vida do homem, que você vê ela se esvaindo junto com todas as coisas que você ama e é apegado. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é o restante de toda a água que está no oceano. Os homens que não têm o Senhor, eles vivem por aquele punhadinho de água que está nas mãos, mas aqueles que seguem a Cristo, eles vivem pela imensidão do oceano. Eu não sei para vocês, mas para mim é muito real isso, é muito claro isso.
Por mais que eu não estou aqui para julgar ninguém e para colocar nenhum peso na vida de ninguém, mas como é prazeroso e como é bom os privilégios que nós temos. Eu gosto. Quem gosta de passar dificuldade? Eu não gosto. Ninguém gosta. Como é bom você ter um bom carro, ter uma boa casa, ter uma boa vida. Como é bom. Mas a minha oração é que o nosso coração não esteja nessas coisas. A minha oração é que a gente não viva por esse punhadinho de água que está nas mãos e escorre no meio dos nossos dedos. A minha oração é para que o Espírito Santo se revele em nosso coração e como uma luz venha trazer clareza para nós do que é eterno, e que nós realmente possamos viver por aquilo que é eterno, por aquilo que realmente tem valor, por aquilo que realmente é verdadeiro. Que o Senhor possa trazer essa certeza no nosso coração, essa clareza na nossa mente, essa chama dentro de nós, por algo que não pode ser corrompido, por algo que não pode ser roubado, por algo que não vai ser contaminado, mas que realmente nós possamos desejar e viver por algo que é eterno. Amém? Vamos falar com o Senhor, vamos levar nossa mente, nosso coração diante do Senhor. Se você quiser ficar em pé, fique. Se você quiser ficar sentado, fique à vontade. Mas fala com o Senhor. Feche os seus olhos. Fala para Ele as suas limitações, as suas fraquezas. Talvez o seu coração está no lugar errado, ancorado no lugar errado. Fala: Senhor, me ajuda. Me ajuda a te amar de uma forma que até o momento que nada mais importe, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus. Senhor, nós não temos nada. Senhor, nós nada somos. Mas, Senhor, porque um dia o Senhor derramou o seu sangue naquela cruz, o Senhor nos comprou e nos selou pelo teu Espírito, Senhor. Nós temos tudo que nós precisamos e que nós queremos, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, não pelas coisas. Nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos dado, Senhor, e é bom. Nós desfrutamos de tudo isso, Senhor. Mas, Pai, a minha oração é que nada disso venha roubar a sua glória, Senhor. Que nada disso venha nos cegar, Senhor. Que nada disso venha roubar o nosso coração, Pai. Não existe nada mais valioso do que uma vida contigo, Senhor, e melhor ainda do que uma eternidade contigo, Senhor. No nome do Senhor Jesus, nos ajude a ser conduzidos, Pai, por esse caminho que nos leva até o Senhor, Deus, e revela ao nosso coração, Pai, a sua vontade. Revela ao nosso coração, Senhor, aquilo que te agrada, aquilo que é real para o Senhor, aquilo que é verdadeiro, aquilo que realmente tem valor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a amar aquilo que o Senhor ama, a amar, Senhor, aqueles que o Senhor ama, a viver, Senhor, por aquilo que o Senhor ama, Pai. Nos ajuda, Senhor. Cada um de nós aqui tem uma limitação, cada um de nós aqui tem uma fraqueza, Senhor. E o Senhor conhece todas elas, o Senhor é soberano. Mas, Senhor, eu te peço graça para cada um de nós, Pai, para que possamos vencer as nossas limitações, para que possamos vencer as nossas fraquezas, para que possamos vencer as nossas paixões, Senhor. Que o Teu Espírito possa nos incendiar, Senhor, pela verdadeira graça, pela verdadeira revelação de quem o Senhor é, Deus. No nome do Senhor Jesus, Pai. Que a Tua verdade, Senhor, possa ser esclarecida no nosso coração e seja como uma luz, Pai, nos trazer do entendimento do Seu querer, da Sua vontade e da Sua verdade, Pai. No nome do Senhor Jesus. O Senhor conhece a cada coração aqui. O Senhor conhece o meu coração, Pai. Nós nos rendemos diante do Senhor. Nós somos Seus, Pai. Nós Te amamos. O Senhor nos amou não porque nós somos bons,
não porque nós somos merecedores, mas porque o Senhor é bom, Senhor, porque a sua obra é perfeita, Senhor, porque o teu sacrifício, Senhor, foi suficiente naquela cruz, Senhor Jesus, porque o teu Espírito nos selou para a vida eterna, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós nos rendemos diante do Senhor e clamamos por mais de Ti, Senhor, por mais de Ti, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nada mais importa, Senhor Jesus. A nossa vida é sua, Senhor, o nosso coração é seu, tudo que nós temos é o Senhor que confiou em nossas mãos, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor Jesus. Se existe algo que precisa ser tirado de nós, para que a gente volte o nosso coração para o Senhor, Deus, que seja feito isso, mas que a gente não se perca, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Senhor. A nossa vida é para a Tua glória, Senhor. A nossa vida é para o Teu louvor, Senhor. Que o Senhor nos prepare para nos encontrarmos contigo, Senhor. E nesse encontro, nós estejamos com as nossas vestes limpas, com as nossas mãos puras, Senhor. Pelo Teu sangue, Senhor Jesus. Pela Tua obra, Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te adoramos e Te agradecemos, porque o Senhor é bom. Em todos os momentos o Senhor é bom, Senhor. Nas adversidades, na escassez, na fartura, na alegria, no sorriso. Em todos os momentos o Senhor é bom, Senhor. Nós nos rendemos a Ti e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus, Pai. No nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos, adore o Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Vá em paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que o Espírito Santo possa revelar a sua verdade no seu coração, e possa trazer à sua mente aquilo que Ele espera de cada um de nós, aquilo que Ele deseja de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vá em paz.